Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Anderson Silveira, advogado. Vamos hoje fazer uma live muito interessante aqui com a professora Alexandra Lacerda. Pessoal entrando aí. Não, entrando. Já a professora Alexandra está entrando aqui. Olá, professora Alexandra, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tudo bom? Você está morrendo de rir aí? Eu acho que você está rindo por causa da escolha do fundo musical que eu coloquei para chamar o pessoal para essa live. O que você achou? Foi perfeita. Foi perfeita a escolha. Porque realmente, né, na hora do amor é meu bem, na hora da separação é meus bens, não é mesmo? Muito, 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 muito. Deixa eu te perguntar, tá bom o meu vídeo aí para você? Porque agora à tarde tivemos um probleminha na internet, tá certinho? Tá ótimo. Então tá bom. É porque tá dando um eco aqui para mim, até tirei o fone. Vou tentar colocar de novo, que eu te escuto. Melhorou, que aí eu consegui acertar aqui. Bom, eu já sei que não, a gente vai se tratar por Anderson e Alexandra, né? Sem o doutor. Então, Anderson, primeiramente eu gostaria muito de agradecer o convite, né? Eu sou advogada, previdenciarista, e quando se fala em bens, né, não tem como advogado não saber sobre bens, né? Que todo mundo que chega no escritório quer saber sobre os bens dele. Então, principalmente, quando a gente fala em bens, né, as pessoas falam assim, quem é previdenciarista não precisa saber de bens, aí que você se engana, porque até a sua aposentadoria pode entrar na partilha, não é mesmo, Anderson? Com certeza, né? Então, assim, é algo que nós temos muito para conversar, com certeza. Eu quero te agradecer esse convite, né? Eu estou sempre acompanhando as suas lives, lives assim, maravilhosas no campo do direito previdenciário. Inclusive tem um tipo de um instituto também, né? De formação em direito previdenciário. Eu vi que você coordena, né? E o nosso convite hoje foi para tratar desse assunto, que é um assunto assim, patrimônio, bens, né? E aí, né? As pessoas, com pandemia ou sem pandemia, continuam casando e continuam divorciando e continuam morando junto, né? As pessoas estão aí tentando, né? Com certeza. O pessoal não está desistindo do amor, não. Então, assim, é sempre bom a gente tocar nesse ponto, que é um ponto interessante, né? Aí eu quero te agradecer nesse sentido. Eu que agradeço o seu convite, né? Como já falei, boa noite a todos que estão entrando aí. Quando a gente fala em bens, né? As pessoas... Adorei a música que você escolheu, porque realmente, né? É muito lindo falar de bens quando se inicia um relacionamento. Quando você termina um relacionamento, seja pelo fim, né, de um amor no meio do caminho, ou seja, pelo fim da vida, aí nós vamos conhecer realmente o outro lado do ser humano, né? Que eu falo que o ser humano ele se transforma quando precisa falar em bens. E o ordenamento jurídico, ele, sabendo que o ser humano é tão instável, né, ele se preparou para esse momento e colocou algumas normas, algumas regras, né, justamente para amparar aqueles que precisam desse direito, né? E é muito importante sabermos os detalhes, porque as pessoas quando falam em bens, né, Anderson, ele pensa assim, tá tranquilo, vou casar, já sei que o regime é comunhão parcial de bens. Nós só teremos direito ao que construirmos juntos após o casamento. Né? Então já vai tranquilo. Ou então, né, o que nós mais temos hoje em dia, né, Anderson? Não vou casar, não, que casar?
não vamos fazer contrato, não vamos fazer nada, vamos juntar, né? Nós nos amamos muito, nosso amor é lindo, vamos juntar as nossas escovas de dente e vamos viver felizes para sempre. Né? O problema é quando esquece o para sempre. O problema é que o para sempre sempre acaba, né? Pois é. É como eu falo, né? Ele acaba ou pela falta de amor ou pelo final da vida. E aí nós temos que estar preparados para tudo, não é mesmo, Anderson? Alessandra, pouca gente tem ideia que, na verdade, assim, quando as pessoas vão casar, pouca gente tem ideia do que acontece, que, na verdade, acontece um processo, e um processo judicial, né? Sim. As pessoas não têm ideia disso. Por exemplo, imagina que alguém nasceu lá no interior do Mato Grosso e está casando lá no interior do Ceará, né? As pessoas não têm ideia disso. Então, tem um processo, que é um processo de habilitação. As pessoas só sabem que elas vão no cartório de registro das pessoas naturais e tal, assinam uns papéis, levam o nome de umas testemunhas e depois de tantas semanas elas voltam para fazer o casamento. Só que as pessoas não imaginam que nesse meio tempo, aquele cartório, ele faz uma comunicação com o cartório de nascimento de cada um desses nubentes que estão querendo casar, para até verificar se eles já são casados ou não, né? Para não ter, assim, em tese, a possibilidade de bigamia. E aí são feitos proclamas, ou seja, são publicados para aquela sociedade que eles estão casando e proclamas também onde eles nasceram de que eles estão casando. Aí, neste momento, tem um detalhe que passa despercebido na vida de todo mundo, que é o quê? Que é a questão da escolha do regime de bens. E nós vamos falar bastante de casamento, porque depois nós vamos fazer um paralelo com a união estável. E talvez falar um pouquinho também do inventário. E aí, se a pessoa não faz opção nenhuma, não fala nada, a lei impõe que seja feito o regime de bens, que é o regime de bens chamado de regime da comunhão parcial. Isso. Aqui tem uma observação muito interessante. O divórcio é um tipo de instituto mais ou menos recente em termos de história, né? O divórcio ele começa no Brasil a partir de 77. Então, até 77, a gente tinha o desquite. E aí tinha uma carga muito pejorativa, né? Graças a Deus isso aí não existe mais, as pessoas hoje estão buscando a felicidade e tudo, mas até 77 você não tinha o divórcio, você tinha o desquite. E isso é importante, é um marco importante, porque até 77, quando as pessoas iam se casar e elas não faziam opção de nenhum regime, não fazia nada, não falava nada, o regime que a lei impunha era o regime da comunhão universal. Então isso é muito importante para a gente que é advogado. Eu, por exemplo, tão novo, já estou começando a ficar cheio de cabelo branco, até cortei hoje para ver se esconde, né? O homem, assim, a gente não pinta o cabelo não, mas eu cortei curtinho para ver se esconde. Então, assim, na minha época, eu dei aula há muito tempo, e aí eu sempre falava, vocês têm que dar uma olhada aí nos seus clientes, aí, ver quando que eles casaram. Porque se eles casaram antes de 77, é bem provável que o regime seja o chamado regime da comunhão universal. Universal, isso e mesmo. Aí, isso é muito importante, porque casamentos de 77 para frente, se os nubentes não fizerem opção nenhuma, ninguém optar por um regime diferente, passou a lei a, digamos assim, a colocar como regime o regime da comunhão parcial. E aí, assim, se você puder assim, dar uma esclarecida, vamos diferenciar o que é o regime da comunhão universal e o que é o regime da comunhão parcial. Se você puder falar um pouquinho. Claro. Quando a gente fala, né, eu brinco, né, que eu falo assim, quando você vai fazer o divórcio,
de uma mamãe, de um papai, assim, já mais de idade, como diz você, né, cabelinho branco, a gente sempre tem que estar ligado, porque provavelmente o regime é universal de bens. E quando a gente fala em regime universal de bens, o próprio nome já diz, né? Universal. Ou seja, se ele é universal, tudo que um tem e que o outro tem, ou que ambos vierem a construir juntos, será dos dois. Não tem diferença. Vai ser assim, meu bem, meus bens mesmo. Tudo junto e misturado. Eu brinco que na comunhão universal de bens, né? Quando eu falo em aula, é assim, né? É tudo junto e misturado. Não adianta chorar o leite derramado depois. Inclusive, né? Inclusive herança. Se eu puder botar isso aí, inclusive herança. Pois é. E é aí que o negócio pega, né? De verdade. Né? Porque quando você fala, é igual eu falo, né? As pessoas têm que prestar atenção o que você está tratando no momento. Se você está tratando de um divórcio, uma separação em vida, você vai analisar os bens, então é comunhão total de bens, então vamos dividir tudo, não adianta chorar, mas eu paguei isso, você não deu um tostão, não faz diferença. Eu até te peço para a gente fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho dos regimes para depois entrar em divórcio, dissolução de união estável, inventário, vamos deixar isso, né? Porque senão a gente, eu costumo dizer, isso aí era matéria para ser dada em 6 meses numa faculdade, se você quiser passar, né? Com certeza. Então, assim, na união universal é a soma de tudo. A única situação que a gente tem na união universal, que as pessoas podem burlar isso, Alexandra, seriam através das situações de doações com cláusula de incomunicabilidade, né? Então, assim, se a pessoa que estiver doando, ela doar com uma cláusula de incomunicabilidade, isso é possível. E as decisões mais recentes do STJ ainda permitem ao outro cônjuge que foi prejudicado poder discutir em juízo a motivação da cláusula de incomunicabilidade. Por que isso? Vamos supor, João e Maria, o amor é maravilhoso, aquele desejo a gente quer, porque quer ficar junto, e aí a gente se ama tanto, mas tanto, que a gente vai se casar ou vai viver em união estável no regime da comunhão universal. Como isso está sendo feito depois de 1977, não é mais aquele regime que a lei coloca como normal, né? Então, se hoje João e Maria que amam, o amor total, comunhão universal, a soma de todos os medos e desejos, tem que fazer um pacto antinupcial por escritura pública. Então, se você não fizer um pacto antinupcial por escritura pública, se você não fizer, ainda que você opte por esse regime, ele não vai ser válido. Mas se você fizer um pacto antinupcial por escritura pública, aí o seu casamento pode ser válido no regime da comunhão universal ou uma união estável também no regime da comunhão universal. Só que aí, assim, o pai da Maria é o Pedro. E o pai da Maria, não sei porque ele tem muito ciúme do João. Ele não acha que o João era o homem para a filha dele. O que ele faz? Não, esse João está querendo meter a mão na cumbuca do meu patrimônio. Então eu vou doar para Maria com a cláusula de incomunicabilidade. Tá? A posição do STJ é, olha, você, pai da noiva, você fazendo isso, você, na verdade, você está burlando um pouco o regime de bens que a noiva quis. Então, essa sua cláusula de incomunicabilidade, ela tem que ser motivada e o motivo poderá ser objeto de discussão em juízo. Ele pode ser quebrado em juízo. Tá bom? Então, esse é o regime da comunhão universal. E o regime da comunhão parcial, como é que é? O regime da comunhão parcial é aquele que nós sabemos bem. Eu sou do tempo da comunhão parcial de bens. Eu falo assim, nós já sabemos, né, que
não estão fora, né? Regime de comunhão parcial de bens, o nome já fala, é parcial. Ou seja, aquilo que eu já adquiri antes do casamento, meu marido adquiriu antes do casamento, não nos pertence. O que é dele, o que é meu, nós casamos, estamos constituindo uma nova família, vamos constituir novos bens juntos, né? E isso é muito importante saber, que tudo aquilo que for adquirido na constância do casamento, ou da união estável, porque também ela presume a comunhão parcial de bens, a título oneroso, com o produto do trabalho, eles são comunicáveis, ou seja, eles são partilháveis entre os cônjuges e o companheiro. Mas como tudo tem, né, a sua exceção, toda regra tem a sua exceção, o regime de comunhão parcial de bens também tem a sua exceção, que estão fora deste regime. São os bens adquiridos a título gratuito, né, quais sejam aqueles recebidos por herança, doação ou subrogação. Então, neste caso, né, por exemplo, eu e meu marido casamos, né, meu pai já faleceu, ele me deixou uma casa. Se o meu marido vier a separar de mim amanhã, né, se ele falar assim, Alexandra, não te quero mais, ele não é louco, porque eu sou advogada, né? Você sabe que marido, quando não é advogado e casa com advogado, ele pensa 2 vezes antes de separar. Você só brincando um pouquinho, Anderson. Mas vamos lá, se ele decidiu, né, que vai separar, e essa casa que eu recebi do meu pai, ele não vai entrar na nossa partilha de bens, porque ele é herança, portanto, ele não se comunica, né? Então, isso é muito importante. E nós temos que prestar atenção, porque tudo que foi construído né, a partir do momento dessa comunhão parcial de bens, os bens, as dívidas, tudo é partilhado. Porque as pessoas costumam falar, né? Ah, não, o que me importa é só os bens. As dívidas, se ele assumiu, ele comprou, o problema dele, não tem nada a ver com isso, não. Não. Se o regime é comunhão parcial de bens, comunicam-se sim os bens, né? E as dívidas também. Então, temos que ficar muito atentos a isso, né? Então, e temos que... Então assim, para quem casou antes de 77 e não fez assim nenhuma disposição de regime, a lei determinou que ele se casasse no regime da comunhão universal. Para quem se casou a partir de 77 e não fez opção nenhuma, não, eu quero me casar no regime da comunhão parcial. A regra é que aquilo que havia antes não se comunica, não se divide. Doações de herança não se divide. E aquilo que for produzido na constância do casamento vai se dividir. E aí, isso é muito importante, por quê? Porque a própria legislação ela tem um conceito de esforço solidário. Vamos supor, a mulher ou o homem tem um trabalho assalariado, e o outro, pode ser o homem, pode ser a mulher que fica em casa e ela ou ele consegue dar harmonia para o lar. Digamos assim, antigamente, nos anos 70 e 80, era muito mais comum o homem trabalhar e a mulher não. Hoje em dia, a gente está caminhando aí para uma situação de isonomia e a mulher já provou mais do que nunca a sua competência, a sua inteligência. A gente percebe isso nos concursos públicos hoje e até nas faculdades o percentual de mulheres e homens estudando, mulher hoje já é maioria nas carreiras, nas faculdades e tudo. Então, assim, a gente verifica que hoje não há de falar de um gênero especificamente trabalhando mais fora e outro menos. E aí o que vai acontecer? Há uma presunção do legislador que, mesmo aquele ou aquela que não aferiu uma vantagem econômica, teve uma responsabilidade importante na manutenção da harmonia, na construção daquela harmonia familiar, e isso possibilitou que o outro trabalhasse. Então, esse é o regime da comunhão parcial. Então, se você for casar, você vai hoje casar, João e Maria, amor total, vamos casar.
Mas não vamos optar pelo regime da comunhão universal, não. Porque, vamos dividir aquilo daqui para frente? Vamos. Então, eles não fazem opção de regime de bens por escritura pública, e aí a própria lei determina que eles se casem no regime chamado regime da comunhão parcial. Tá? E aí, você fez uma colocação muito importante. O regime da comunhão parcial é aquele que vale daqui para frente. Então, por exemplo, Marcelo começa a namorar com a Cássia. Só que Marcelo e Cássia já têm ali 35, 30 anos, 40 anos. Alexandra, namoro de quem tem mais de 30 é o seguinte, namora uns 5 dias, no sexto dia já está morando junto. E aí, é o famoso processo sumaríssimo em busca do amor. E aí, olha só, convivência pública, contínua, duradoura, com o objetivo de constituir família, é união estável. É união estável. Só que, assim, aonde que estava, Alexandra, o juiz, o oficial de cartório, ali no momento do primeiro beijo, no momento da primeira noite de amor, no momento que ele chegou com as malas e que foram... Não tinha presença do Estado, não tinha nada. Mas aquilo ali já é uma entidade familiar e, tendo conhecimento ou não, daquele momento especificamente para frente, eles vão ter um regime que é o regime da comunhão parcial. Tá? E aí você tocou num ponto muito importante. Anderson, mas o que... E aquilo que tinha antes do casamento ou aquilo que tinha antes da união estável? Aquilo não se comunica. E aí tem dois problemas que nós advogados, temos muita dificuldade de entender. Esse bem anterior, esse patrimônio anterior, ele não se comunica, mas os frutos desse patrimônio se comunicam. E aí, quando a gente fala fruto, a gente dá a ideia de fruta, né? De fruto, de árvore. Mas o fruto é toda aquela parcela oriunda de um principal e que dá, digamos assim, uma certa repercussão econômica. Então, vamos supor, um homem, ele se apaixona perdidamente, mas perdidamente pela dona do Magazine Luiza, pela dona do Magalu. Ele acha aquela mulher assim, uma mulher maravilhosa, vibrante. Com certeza! Uma mulher... Gente, que mulher! Aquela mulher é um espetáculo, né? Ele se apaixona por ela. Ela já tem o patrimônio dela. As suas mais de 500 lojas pelo Brasil, seu patrimônio. Então, quer dizer, ele começa uma união estável com ela, ele não vai ter direito à titularidade desse patrimônio. Mas, senhorita Magalu, os frutos do seu patrimônio, os valores de aluguéis que você tiver, eventualmente, esse gajo amoroso, ele vai ter direito à participação. Então, assim, a participação dos frutos do patrimônio anterior, isso sim. Isso vai comunicar. E uma outra coisa muito importante, que você citou, e é bom a gente ilustrar, que nós, advogados, a gente não entende muito isso, é a questão do chamado bem ou patrimônio subrogado. O subrogado é aquele que é colocado no lugar. Então, eu assim, costumo dar um exemplo muito brincalhão, eu falo do Fiat, de um Fiat Uno. Gente, quanto será que vale um Fiat Uno? Nossa, coitadinho, o Fiat Uno já foi um carro aí para da prova. Hoje um Fiat Uno, não, um Fiat Uno velhinho aí, está andando, mas está velhinho, está valendo R$5.000. Às vezes, a gente pode ter Fiat Uno no direito que valem mais de 200, 300, 400 mil reais. Aí a pessoa fica assim, como? Simples. Olha só, aquele casal começou uma união estável em 94, 95, só que aí o homem ou a mulher, um dos companheiros, ele tinha um Fiat Uno, ele entrou para a união estável com aquele Fiat Uno. E aí, Alexandra, sabe o que ele fez? Em 1996, eles começaram uma união estável, ele levou aquele Fiat Uno, só que em 1996 ele teve uma ideia. Quer saber?
eu vou vender esse Fiat Uno e vou comprar um lote num loteamento aí que está sendo lançado, um Granville, um Bosque Imperial, um Estrela Sul. E aí, por exemplo, existem locais hoje que o valor de um lote pode estar custando 400 mil, 500 mil, até 800 mil reais. Um lote. E aí, este pagamento foi feito em 1996. Vamos supor, em 1996, eu nem sei que tipo de moeda que a gente tinha na época, mas está lá, declarado no imposto de renda. Vendeu o Fiat Uno por 5.500 cruzados novos e comprou o lote por 5.500 cruzados novos. Então, olha só que interessante. Depois, ao longo do casamento, já junto, ou ao longo da união estável, construíram uma casa maravilhosa, que é um verdadeiro ninho de amor. Parece aquelas séries canadenses dos dois irmãos, do Jonathan e do não sei o quê, cozinha aberta, lavabo, banheira, aquelas coisas que as mulheres ficam olhando e ficam cobrando de nós homens, né? Só que assim, só que o valor do lote pertence só a um. O valor da edificação tem que ser dividido. Pertence aos dois. Alexandra, eu não vejo advogados buscando essa tutela em juízo, fazendo o cálculo. Isso é uma questão de prova, isso é simples de ser provado. Isso não entra em questões de correção monetária. Não tem. Por exemplo, ele vendeu o carro por 5.000 cruzeiros novos e o lote custou 10.000 cruzeiros novos, é simples. Metade do lote foi um que comprou com o carro e a outra metade do lote tem que ser dividido por ambos. Acabou. Isso aí é algo assim, é algo fácil de ser feito. Muito tempo dando aula de direito de família e tal, gente, eu fazia isso no quadro, mostrava para os alunos, porque eu acho que isso aí é o grande pulo do gato, porque as pessoas, ainda mais hoje, infelizmente aí, essas relações não estão durando muito, né? E aí... Se eu só te cortar um pouquinho, é a sua internet que cortou ou foi a minha? Só para eu... Melhorou. Ah, tá. Melhorou, voltou. Melhorou. Então tá bom. Mas aí, assim, as pessoas não têm essa percepção da importância do bem subrogado. Então, isso é fundamental, gente. Fundamental. Até porque, o que está acontecendo muito hoje? As pessoas estão com o Tinder. Eu, na minha época, não tinha o Tinder. Então, na minha época, como é que a gente fazia para a gente arrumar namorada? Né? Como é que a gente fazia? A gente ia para a igreja. Paquerava. É isso mesmo. Para a igreja, né? Por quê? Se você for para a igreja, você vai ser uma moça boa. Se você for para uma noitada, para uma boate, aí cada um sabe da sua sorte. Mas olha só, eu estou brincando com isso, mas era muito mais difícil. Hoje em dia, não é querer falar não, mas com essa modernidade, as pessoas, olha, eu quero paquerar, eu estou botando a cara aqui, quero paquerar. Vai pro Tinder, tá lá, olha a moça, já é uma moça bonita, ou já é um moço bonito. Então, já preencheu aí um primeiro momento. Tudo bem, vamos bater um papo, aí bate um papo, agora vamos dar uma olhada nas redes sociais. Será que esse cara, ou essa moça, não é um serial killer do Estado Islâmico? Ou se a pessoa é de esquerda, será que ele não é de direita? Ou se é de direita, será que não é de esquerda? Né? Tem que ter toda essa afinidade. E aí, verificado tudo isso, sai, marca um café, e etc. e tal. Então, a gente percebe hoje, nesse momento de relações líquidas, as pessoas estão fazendo união estável, não deu certo, segue em frente, a vida que segue. Então, aquela coisa que a gente via, né, dos nossos avós, nossa, bordas não é nem de diamante, não, bordas de titânio, né? Mesmo. 90 anos casados, hoje em dia. Eu hoje até brinco que quando eu encontro com ex-colegas de faculdade, né, lá da minha primeira faculdade, lá em São Paulo, eu viro a gente encontra, né,
A gente já perguntou: "Oi, como vai?" A gente não fala o nome daquele marido que você conheceu lá atrás, em 1994, não. A gente só pergunta se está bem, porque senão você corre risco de errar. E eu acho engraçado, né? Só assim, um momento de descontração, que tem colega que vira para mim e fala assim: "Nossa, você está casada ainda?" Ainda? Porra, ainda? Na verdade, ainda, né, a realidade mudou. E sabe, Anderson, você falando nessa realidade, quando a gente fala em regimes de bens, você sabe que é uma outra coisa que as pessoas esquecem e que eu gosto sempre de lembrar aos meus alunos, e comenta-se em sala de aula, quando a gente fala da união estável, muitas pessoas ainda têm em mente que a união estável é tranquila, não, vou ter união estável porque eu não quero ter compromisso, não quero ter nada. E hoje em dia a lei já garante tudo isso, e eu vou mais além. A pessoa tem que lembrar que união estável não é só morar sob o mesmo teto. Só ampliando um pouquinho a questão da união estável, que é algo que eu lido muito no previdenciário, que mesmo o casal morando em... Hoje é muito comum ter um casal em união estável morando em casas separadas. Né? Nós precisamos lembrar os nossos alunos disso, porque quando fala em união estável, a pessoa tem a nítida impressão de que tem que morar sob o mesmo teto. Hoje não há necessidade de morar sob o mesmo teto. Por isso que muitos, né, até se preocupam em fazer o pacto antinupcial, que você mesmo falou, que tem que ser registrado, né? E uma coisa que eu sempre lembro os meus alunos assim: gente, vocês lembram de fazer o pacto antinupcial? Porque hoje está em voga. Eu falo para você que das minhas primas, as mais novas, todas fizeram pacto antinupcial. Ninguém casou, ninguém fez igual a Alexandra, que foi lá no cartório e casou em comunhão parcial de bens, não. Aí tem uma, né, das minhas primas, ela casou, fez o registro no cartório de notas, tudo, foi lá, registrou no cartório de imóveis, tem lá o número da sua matrícula direitinho. Na hora que houve a dissolução do casamento, né, da convivência conjugal, porque eles não casaram. Eles fizeram o pacto antinupcial e não casaram. O que aconteceu? Esse ex-marido, né, da minha prima, ele alegou a nulidade do pacto antinupcial, o advogado dele alegou a nulidade do pacto antinupcial. Por quê? Porque não teve o segmento do casamento. Fizeram o pacto e não casaram. E aí, no pacto, eles decidiram que seria separação total de bens. Os bens não se comunicariam, ninguém teria direito a nada, o que era seu, o que é meu é meu. E quando ele separou, ele virou e falou que era a minha parte. Aí a minha prima virou e falou assim: que parte? Nós fizemos um pacto antinupcial, não tem parte. E aí o advogado dele foi alegar o quê? Foi alegar que o pacto antinupcial deles estava nulo, porque ele tinha lá que seria seguido do casamento e eles não chegaram a casar. E aí entrou com um pedido de reconhecimento dos bens como comunhão parcial de bens. Eu sei que é uma discussão longa, ainda está sendo julgado, o juiz de primeira instância deu, de segunda instância reformou, está a nível agora de STJ, mas para você ver que um advogado, quando ele prepara, né, porque o casamento hoje em dia, gente, casamento é contrato. Não dá mais para ser igual era na minha mãe, né? Que simplesmente, né? Meu bem, vamos lá, casamos e acabou. Eu vou ser sincera com você, Anderson. Quando eu casei, eu também não entendi dessas coisas, não. Eu estava entrando numa faculdade de contabilidade. Ainda mais eu. Alexandre, que sou homem. Homem só vê amor, só vê sentimento, né? Homens são os mais bobos. Agora, nesse caso aí, eu te falo com toda certeza, a sua prima ela vai ganhar. A decisão do juiz de primeira instância foi equivocada, com todo respeito. A decisão do tribunal foi acertada. Por quê? Primeiro, parte de um pressuposto que ninguém pode alegar a própria torpeza, tá? Então, assim, eles estavam fazendo uma declaração, eles iriam constituir uma entidade familiar na modalidade de casamento, e que a opção dessa Constituição era o regime da separação de bens. E aí, por uma questão que não vem ao caso discutir, que também não é relevante, eles não chegaram a dar seguimento ao procedimento solene do casamento,
Você tem ideia, quando eu dava aula de direito de família, eu fazia questão de fazer um casamento na sala. Eu deixava a porta aberta, eu falava as palavras cerimoniais, era uma coisa quase que... você sabe que eu já tenho essa cara de pastor, então, quer dizer, o pessoal já me acha, né? Então, assim, nesse caso concreto, não teve o casamento, mas eles continuaram juntos. Forma pública, contínua, duradoura, o regime de conselho de família foi uma união estável, foi feita uma escritura pública optando pelo regime de separação de bens, e assim, com certeza a sua prima ela vai ter sucesso nisso aí no STJ, tá? Porque foi a opção que pode ser feita em escritura pública. E aí eu costumo brincar. Eu brinco, às vezes, com os alunos, ou com a pessoa que procura, olha, eu vou casar, eu vou morar junto. Meu amigo, uma escritura pública de R$80 que vai, assim, que vai tirar muita dor de cabeça para você. E olha que eu falo isso, não é para fazer só uma escritura pública optando pelo regime de separação de bens, não. Inclusive uma escritura pública optando pelo regime de comunhão parcial também. Por quê? Porque, infelizmente, você sabe disso, você tem uma advocacia muito forte na área previdenciária. Gente, a gente não sabe os dias de amanhã, a pessoa vem a falecer, aí você vai fazer isso aqui junto ao INSS, na Justiça Federal, para provar a existência da união estável. Era uma coisa pública, todo mundo sabia, mas em razão das fraudes que a gente sabe que tem, eles são muito cautelosos em conceder essa tutela, coisa assim que, em razão de uma escritura pública anterior, já facilitaria muito, né, aquela manifestação. Com certeza. Vontade, né? E tem que estar preparado, até porque, né, como você mesmo colocou aí no tema, né, meu bem, né, do meu bem para os meus bens, né, nós estamos falando em tipos de regime, e na hora que acontece a separação, seja pela morte, ou seja, em vida pelo divórcio, eu na área previdenciária, eu lido muito com isso, uma coisa que ocorre muito, sabe, Anderson, é as pessoas discutirem se tem direito ou não aquele montante que, por exemplo, a mulher e o marido se separaram, o marido pediu uma aposentadoria, tá? E a aposentadoria dele está em análise. E aí, na hora que separaram, o que acontece? A mulher entrou e o advogado dela, se ele não for perspicaz, ele não vai saber que aquele valor que ele tem a receber da aposentadoria dele, mesmo que venha após ao divórcio ou após a dissolução de união estável, Anderson, o outro cônjuge tem direito àquela parte, àquele montante. E eu falo que o diferencial do advogado é isso, porque hoje em dia não é simplesmente pegar e acontecer, é estudar e ver os pormenores. Hoje já está classificado, a pessoa está aguardando a aposentadoria, mesmo que a aposentadoria dela saia 3 anos depois do divórcio, o período que ela ficou casada, digamos que eles estavam casados quando ele deu a entrada no requerimento, e né, esse pedido de aposentadoria durou 5 anos. Com 2 anos eles se separaram. O valor referente a 2 anos de atrasado que ele tem faz parte, sim, do montante, e ela pode receber, né, a parte dela, o quinhão dela, posteriormente. Então, nós temos que estar atentos a esses detalhes, né? São detalhes que fazem diferença, igual você falou, olha no caso da minha prima, ela se preparou, ela se precaveu e ainda está passando por tudo isso no judiciário. E nós temos, e nosso judiciário é assim, né? Juiz entende de um jeito, o outro entende do outro, e no final a gente espera que o direito seja feito, né? Que o direito seja realizado, igual você já falou, ela passou por aqui, ela vai voltar, ela vai ficar feliz de saber o que você teve aí de notícia boa para ela, que ela não vai perder essa demanda. Não Mas eu falo para você que é igual você disse, meu bem, meus bens. Na hora da dissolução, a briga é feia. E vence aquele que souber buscar o melhor direito do seu cliente.
e sabe buscar o melhor direito do seu cliente, aquele que está sempre se preparando, né? Assistindo a gente igual está aqui nesse momento. As pessoas que estão assistindo estão aprendendo coisas novas. E o advogado tem que estar se reciclando a todo momento. E quando a gente fala em regimes de bens, até eu brinquei com você, eu falei assim, Anderson, minha área é previdenciarista, não tenho tanto conhecimento jurisprudencial, mas eu conto com você aí para a gente estar falando, para a gente poder oferecer o melhor para os nossos alunos, os nossos seguidores. Está sendo interessantíssimo que você está passando, inclusive, as questões previdenciárias também, né? Que casam, eu gosto muito. Casam, porque quando a gente fala em bens, as pessoas pensam, né, que quando eu falo em bens, a parte previdenciária não está ligada, né? E claro que está. E igual eu falo, se a pessoa tem um valor a receber, ela tem direito àquele valor. Um outro exemplo que eu posso dar para você nessa questão, né, de dissolução no casamento, né, quando você fala em partilha de bens, qual que é o outro caso que eu posso dar um exemplo para você dentro do previdenciário? Oi, Karina, estou vendo que alguns alunos meus já entraram por aí, por isso que eu estou puxando um pouquinho a cordinha para o lado previdenciário, Anderson. Se você sabe que quando a pessoa tem uma previdência privada, a previdência privada, ela pode ou não entrar na partilha, tá? E aí depende, porque se a previdência privada for fechada, como ela é fechada, ela é personalíssima, ela não vai entrar na partilha. Mas se a pessoa tem uma previdência aberta, o que é uma previdência aberta? É um investimento. Então, se é um investimento, na hora da partilha, tem direito a essa previdência privada, sim. E você sabe que tem muitos advogados que, quando fazem essa partilha, não lembram de perguntar para o seu cliente. Para quem está ouvindo, seriam os famosos VGBL e PGBL, né? Sim, é isso mesmo. E eu falo assim, o advogado, ele tem sempre, sabe, que fazer essa pergunta, né? Tem sempre que ficar preocupado de saber do seu cliente. Ele tem uma previdência? Se ele tem uma previdência, bom, vamos saber que tipo de previdência que ele tem, porque se ela é aberta ao investimento, se vocês estão se separando, como esse investimento ele pode ser resgatado a qualquer momento, você tem direito à sua opinião, tranquilamente. Afinal de contas, como você mesmo disse, né, Anderson? Na família, às vezes o homem está trabalhando, vou falar o contrário. Tem casos que eu conheço que a mulher está trabalhando e o homem está dentro de casa cuidando da família, ou está mais acamado, não pode trabalhar, e a mulher está investindo, ela tem uma previdência, não pense ela ou ele que ao separar, é o que é seu, a previdência é minha, é a minha aposentadoria. Não, ela faz parte sim, ela é um bem e ela faz parte da partilha sim. Isso é muito importante, porque o advogado ele não pode esquecer desses detalhes, né? E são detalhes pequenos que às vezes passam e faz com que o seu cliente perca um bom quinhão, né? Uma boa parte do que ele tem direito, não é mesmo? E aí, só para a gente fechar os regimes, a gente já falou da comunhão universal, já falamos da comunhão parcial, e hoje, digamos assim, a comunhão parcial, ela é o chamado, em regra, é o chamado regime legal, porque as pessoas vão casar ou vão constituir uma união estável. Não faz uma declaração para o centro público, não faz um pacto antinupcial, a lei, então, impõe o regime da comunhão parcial. E aí ficaram outros dois regimes, que um é o regime da participação final nos aquestos e outro é o regime da separação de bens. O regime da participação final nos aquestos é a cabeça do bacalhau. É o duende da floresta. É aquilo que ninguém nunca viu, né? A não ser na faculdade. Tanto que assim, não vamos nem ficar falando muito sobre isso, porque o regime da participação final nos aquestos, ele é um regime que veio no Código Civil atual para substituir o antigo regime dotal, de DOT. Então, por esse regime da participação final nos aquestos, seria mais ou menos o seguinte, a loucura seria a seguinte, seria na constância do casamento ou da união estável, por quem optar por esse regime, com um pacto antinupcial, seria durante o casamento ou união estável,
vigorar o regime da separação de bens e, no momento da dissolução, resolve divorciar ou resolve dissolver a união estável, junta-se tudo, formando-se os aquestos, e aí faz a participação final dos aquestos, aí divide ao meio. Então, quer dizer, é muito atípico. Inclusive, o Código Civil atual, ele tem duas inovações, que é 1639, ele tem duas inovações interessantes, que a primeira é, olha, você pode optar por um regime ou criar um regime. Então, olha só que interessante. Nós estamos falando de 4 regimes de bens, mas é possível que 2 nubentes ou 2 companheiros, eles criem um regime de bens mais maluco ainda e que vai ter validade para aquele casamento ou para aquela união estável. Olha, todo patrimônio de até R$ 500.000 vai ser comunicado meio a meio. O que passou daquilo ali com o esforço individual vai ser só do outro. Isso é válido, porque é um tipo de uma disposição patrimonial que não ofende preceito de ordem pública. Então, isso é algo raro, ninguém fala disso. É possível, então, criar um tertio gênero, quer dizer, um novo gênero, né? Um novo regime de bens. E o Código, ele também trouxe uma outra inovação. É possível, através de um pedido justificado ao juiz, que os nubentes e, por analogia, os companheiros, promovam uma ação judicial para mudar o regime de bens. Isso tem que ser feito, né, de forma judicial, por quê? Porque o juiz ele vai analisar a motivação e ele vai verificar se interesses de terceiros foram ofendidos ou não. Né? Então, assim, já falamos da comunhão universal, já falamos da comunhão parcial, já falamos do regime da participação final nos aquestos, que é a cabeça do bacalhau, aquilo que ninguém nunca viu e nunca vai ver, e agora vamos falar do regime da separação de bens. Você fala um pouquinho do regime da separação de bens? Da separação de bens, a regime de separação de bens, né? O cônjuge não é nem meieiro, mas ele é herdeiro, né? Está lá no artigo 1829 do Código Civil. Né? Contudo, se o regime for da separação obrigatória, né? O cônjuge sobrevivente ele não será herdeiro. O que é o regime da separação obrigatória? É para os casos daqueles que se casam a partir dos 70 anos. Uhum. Mas aí eu já deixo aí uma aspas. Você mesmo falou que pode modificar o regime quando você aciona o juízo para isso. Eu tive um caso de um casal que eles decidiram oficializar o casamento depois dos 70 anos. E aí, quando eles souberam que era obrigatório fazer em regime de separação total de bens, eles falaram para mim assim, não, mas não tem lógica, nós já temos 30 anos juntos, nós só decidimos oficializar pensando em facilitar na hora de uma pensão por morte, alguma coisa assim. Então, no caso deles, como eles já estavam bem velhinhos e o objetivo deles era previdenciário, eu dei a orientação previdenciária para eles. Mas vamos lá que a orientação para eles poderia ser qual? Vamos entrar com uma ação judicial, vamos provar para o juiz que vocês já estão há 30 anos juntos e apesar de vocês terem mais de 70 anos e a lei dizer que vocês têm que se casar em regime de separação total de bens, que é a separação obrigatória, nós podemos fundamentar e o juiz abrir mão, falar assim, não, diante da comprovação de uma união estável de mais de 30 anos, né, autorizar que eles se casem sem ser a separação obrigatória, né? Mas quando a pessoa... Isso aí, assim, é uma discussão acerca do artigo 1641, né? A redação originária do 1641, ela era, inclusive, de 65 anos, olha só. Isso mesmo. O Código Civil, a partir de fevereiro de 2003, ele considerou que aqueles que tivessem mais de 65, maiores de 65, e aí leia-se, é algo que o leigo tem muita dúvida, maior de 65 é com 65, maior de 18 é com 18. Então, 18, aquele que tivesse de 65 anos para frente seria obrigado a casar no regime da separação de bens.
Aí, quando foi em 2010, o legislador alterou a redação do artigo 1641, mudando a idade de 65 para 70 anos. Então, isso mesmo. Aquele que tiver 70 anos ou mais, a lei impõe o casamento no regime da separação de bens. E aí, nós temos algumas jornadas, que são jornadas de interpretação do Código Civil, que são feitas pela Justiça Federal, mas assim, são juízes federais, procuradores da República, juízes estaduais, promotores de justiça, defensores, assim, é uma reunião de pesquisadores, né, e eles lançam enunciados. Então, hoje já assim, é pacífico e tem enunciado nesse sentido que a idade para se impor o regime da separação de bens é de 70 anos, mas havendo união estável prévia, não importa se 30, 20, 10, 5 anos, 1 ano, 1 mês, se antes de 70 anos o casal vivia em união estável, eles têm essa liberalidade de se casar no melhor regime de bens que lhes prouver. E isso faz sentido porque, olha só, se eles viviam em uma união estável, vamos supor, com menos de 70 anos, não fizeram nenhuma escritura pública, qual era o regime de bens aplicável? Comunhão parcial. Parcial. E aí resolve casar, muda de regime, ou vamos supor que eles até tivessem feito uma escritura pública, um pacto antinupcial, e vivendo em união estável, pelo regime da comunhão universal. E aí agora resolve casar e muda de comunhão universal para separação de bens, quer dizer, não faz muito sentido. E aí tem essa jornada de interpretação do Código Civil falando o seguinte, olha, a idade é de 70 anos. Quem casar com 70 anos, a lei impõe que seja o casamento no regime da separação de bens. Mas, se você já vivia em uma união estável, aí não tem problema, você pode optar pelo regime que melhor lhe prouver. E se a gente observar, né, quando se instituiu os 65 anos, a expectativa de vida do brasileiro na época, né, era entre 40 a 55 anos, né? Em 2010, a expectativa de vida do brasileiro, né, estava entre 65 anos. Hoje, a expectativa de vida do brasileiro é muito maior, né? É comum você encontrar com pessoas de 90 anos, de 85 anos. A minha avó tem 94 anos, é lúcida, capaz. Então, não tem porquê, né, essa exigência, né? Tudo bem que quando se instituiu essa separação obrigatória, foi como uma forma de quê? Né? De salvaguardar essas pessoas, né, daqueles interesseiros, né? Vou casar, ele morre logo e eu fico com os bens. A lei tentou salvaguardar essas pessoas, mas hoje, com a expectativa de vida, tirando o Covid, né, que a gente tem que esquecer o Covid, mas antes do Covid, a expectativa de vida do brasileiro, ela já está bem alta. E a pessoa, ela tem capacidade de gerir seus bens, de tomar a sua decisão, então nada mais justo de que possa se discutir isso, né? E quando a gente fala em separação de bens, né, uma outra coisa que me chama a atenção, Anderson, quando você falou que nós iríamos conversar sobre isso, eu fui ler sobre o assunto, né? Que a gente estuda, mas passa muita coisa. E aí eu lembrei de um caso da faculdade, que eu gostaria de colocar aqui, né? As pessoas acham que quando você casa com separação total de bens, no caso de falecimento da pessoa, o cônjuge que ficou não tem direito a nada. E aí se enganam. Porque quando há o falecimento, a separação total de bens é para o caso de uma eventual dissolução da comunhão, da união estável, do casamento. Mas no caso de falecimento de um dos cônjuges, o outro cônjuge, ele é herdeiro, ele não vai ficar sem nada. Então é uma coisa que eu lembro assim, que na época da faculdade, porque eu fui de leiga, né? Eu lembro que na época da faculdade eu fiquei assim, nossa, peraí, então quer dizer, eu vou casar com separação total de bens, na hora que morre, já tem direito a alguma coisa? Sim, não quer dizer que na hora que faleceu, né, você vai falar de inventários, né, que ele não vai ter direito a nada, né? Então é bom a gente sempre deixar isso bem claro para as pessoas, porque é algo que se confunde, né, Anderson? Só para gente, digamos assim, para a gente
diferenciar com muita tranquilidade, imagina só, duas pessoas que estão casadas ou estão numa união estável, tá? Se eles estão no regime da comunhão parcial, eles são meeiros. O que é meeiro? Metade do patrimônio produzido pela entidade familiar virá a pertencer a um e metade virá a pertencer a outro. Por quê? Porque durante aquela entidade familiar pertence a ambos, no regime de condomínio, ainda que esteja, às vezes, nominalmente em nome de um só. Por exemplo, carro, moto, uma previdência aberta. Às vezes, compra um carro, uma moto só em nome do homem, ou só em nome da mulher, ou faz uma previdência só em nome de um, mas vai pertencer a ambos, tá? Então, assim, essa é a situação da gente falar que é meeiro. Então, por exemplo, um homem e uma mulher com filhos, tá? O homem faleceu. Por que o homem faleceu, Alexandra? Porque vocês, mulheres, nos matam do coração. Vocês matam a gente do coração. Eu não aguento. Eu não aguento, mas eu não reclamo. Porque se eu reclamar, alguém pode virar para mim e falar, então casa com um outro homem. Eu falei, não, nada contra quem gosta, mas eu prefiro manter esse nível de estresse que está dentro do meu quadrado, está dentro do nível conhecido, né? Então, deixa eu ter estresse com a mulher, que é melhor. Eu acho que é um estresse mais, assim, mais conhecido, tranquilo, não queremos novidade. Aí, o homem vem a falecer. Metade daquele patrimônio, no regime da comunhão parcial, é da mulher. A metade do homem vai ser o objeto de herança. O de cujus, em latim, é o qual? É aquele que morreu. Então, essa metade, essa menção do homem, ela virá a ser objeto de partilha, e aí entra uma situação muito interessante que você já adiantou. A esposa ou companheira sobrevivente, chamada supérstide, né, direito adora esses nomes pomposos, sobrevivente, ela vai ter direito a um quinhão como se fosse filho. Olha só que interessante. Então, deixou 3 filhos, entra a esposa ou companheira como se fosse um 4º filho. Você tem ideia? Nós estávamos conversando antes de fazer a live, isso foi objeto de pactuação, decisão do STJ em 2020, e o STJ finalmente confirmou isso agora em 2021, no regime de repercussão geral. Então, isso acabou, não tem mais discussão. Seja esposa ou seja companheira, independente do regime de bens, pode ser até o regime da separação, porque aí, se são casados no regime da separação de bens, ou se vivem uma união estável no regime da separação de bens, o que está produzindo de bens em vida do homem pertence ao homem e da mulher pertence à mulher. Mas, então, eles não são meeiros, se for aplicado esse regime da separação de bens. Mas, por ocasião de um direito sucessório, né, havendo falecimento, eles, por estarem casados ou numa união estável no regime da separação de bens, eles não são meeiros, mas eles vão ser herdeiros. E aí, tinha uma situação do artigo 1790 que falava que a companheira, como herdeira, ela ia ganhar metade do filho, e o Superior Tribunal de Justiça, assim, entendeu pela inconstitucionalidade disso, então acabou essa discussão. A companheira, ela vai ter direito sucessório, assim como a esposa. Lembrando que tanto a companheira ou a esposa que sobreviveu, mais uma vez, companheira ou esposa, porque vocês nos matam do coração. Então, geralmente, são vocês. Agora, em casos raros, que seja o companheiro ou o esposo sobreviver, e tem um coração muito forte, que é raro, este ainda vai ter um chamado direito real de habitação sobre aquele imóvel que pertencia ao casal. E aí, o que a justiça está defendendo? Olha, naquele imóvel ali, naquela mesa, naquele sofá, naquele quarto, naquela cama, naquele tapete, tem muita lembrança boa a ser preservada. Aquele imóvel ali foi um ninho de amor daquela entidade familiar. E aí, isso é interessante, que a companheira ou o companheiro, esposo ou esposa sobrevivente,
ele vai ter um direito real de habitação vitalício daquele bem. Veja só, não é propriedade. Então, eventualmente pode ter filhos do mesmo casamento, pode ter filhos até de outros casamentos anteriores que vão concorrer ali em termos de condôminos, em termos de quinhão hereditário. Mas o direito de habitação daquele cônjuge ou daquela cônjuge sobrevivente vai ser um direito perpétuo, vitalício. E aí, eu já senti algumas situações concretas que é interessante porque, como sempre, quem é que sobreviveu? O companheiro ou a companheira? Foi a companheira. A companheira. Claro. Por quê? As mulheres são fortes. Uma coisa você tem que sair dessa live sabendo, porque vocês nos matam do coração. Aí, a companheira, ela até tinha outros imóveis que ela poderia morar. Mas a intenção desse direito é proteger aquele local, aquelas lembranças. Então, mesmo ela tendo outros imóveis, no inventário não havia outro imóvel para moradia que pertenceu aos companheiros. Então, vai ser mantido aquele direito real de habitação. Tá bom? Isso é importante, né? Isso é muito importante, né? Porque são detalhes que às vezes as pessoas esquecem, né? E principalmente faz uma diferença enorme na hora que você vai resolver toda essa situação, né? Quando a gente fala de bens, são pequenos detalhes que fazem grande diferença, né? Com certeza. Estou vendo o nosso tempo, aqui para mim já está... Não sei como é que está aí para você, Anderson. Não, para mim o tempo é ilimitado. Eu já falei com o Instagram, que sou eu que estou fazendo a live. Joia. Ele passa 1h10, 1h20, ele nunca então tá ótimo. Falei, então sou tá eu ótimo. e Só vou falar de amor. Falei, o que sou a eu gente e vou pode falar de continuar? amor. Vou falar de amor. Amor desfeito, mas é amor, né? Fazer o quê, né? É verdade, né? Mas aqui, a gente está brincando, mas tem que brincar, né? Nesse momento de estresse danado que nós estamos vivendo, tem que brincar. Minha querida, eu acho que nós falamos tudo de regime de bens. A única coisa que eu acho que é interessante, e você já até começou a pontuar bem, é o seguinte, verba trabalhista, comunica. Então, comunica. Atenção. FGTS, comunica, saldo de FGTS. Então, quando eu falo comunica, o que eu estou querendo dizer? Eram casados no regime da comunhão parcial, ou viviam numa união estável no regime da comunhão parcial. E aí, assim, durante a união, ou durante o casamento, ele foi mandado embora, entrou com uma ação trabalhista, e aí depois você tem o divórcio, ou você tem essa dissolução de uma união estável. E aí sai essa sentença, 2, 3, 4 anos depois, lá daquele período quando estavam juntos, falando que, olha, estamos aqui, uma indenização trabalhista de 100 mil, uma indenização trabalhista de 200 mil. Metade desse valor vai pertencer ao outro cônjuge ou companheiro. Por quê? Porque verba trabalhista, FGTS, comunica. Previdência aberta, PGBL, comunica. Previdência fechada, não. Só que aí tem uma situação que é muito peculiar e é importante também de trabalhar, que são as chamadas indenizações em caráter acidentário. Você, por exemplo, você é muito mais expert que eu. Se você tiver um benefício previdenciário na espécie para acidente do trabalho, aí não comunica. Não comunica. Você quer falar um pouquinho sobre isso? E outra coisa coisa também. Eu estava falando junto. O B91, né, que os previdenciaristas sabem. Por quê? Porque se é decorrente do acidente do trabalho, ele é personalíssimo. É decorrente de algo que aconteceu somente com ele. Então, não tem que comunicar este bem. E quando eu falei em previdência aberta, Anderson, foi até bom ter voltado nesse assunto, que eu esqueci de colocar um detalhe. A previdência aberta, ela comunica enquanto ele não começou a receber. Porque se ele começar, se ele já está havendo, ele já deixou de ser investimento e virou renda,
No caso de dissolução, de união estável ou de um casamento, aí não comunica. Não comunica. Tá? É um detalhe importante que eu esqueci de falar lá atrás, que nós temos que lembrar, porque realmente são pequenos detalhes que fazem a diferença. Né? Quer dizer, que se a partir do momento que já há um usufruto daquele investimento, não tem mais que se falar em divisão, porque aquilo ali já virou o quê? Já virou renda, não é mais passivo de partilha. Agora, enquanto está havendo um investimento, aí sim, ele é passivo de partilha, né? É sempre bom lembrar disso. E no caso do acidente do trabalho, né, nós temos 2 tipos de acidente, né? Lembrando que, se for um acidente de qualquer natureza, uma aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de qualquer natureza, um B31, aí tem direito. Tem direito à partilha. Aí não, porque não exclui e tem direito à ameação. Isso aí. Isso. Agora, se for acidente do trabalho, agora se for o B91, é personalíssimo. Não faz parte da partilha, não. Para quem está ouvindo a gente, está falando, esses 2 loucos aí, falando de 31 e 91, é bingo? Não, gente. É o seguinte, a pessoa está trabalhando, ela tem uma situação de caráter acidentário no ofício, na profissão. E naquela situação ela vai ficar afastada por mais de 15 dias. Então, o próprio empregador, ele vai abrir a CAC, vai ser criado um procedimento administrativo, vai ter uma perícia do INSS, que a perícia vai constatar, olha, o fato gerador dessa incapacidade foi ali oriundo da relação de trabalho. Então, ele vai ter um benefício na modalidade 91. Esse benefício da modalidade 91, que a gente chama de acidentário, digamos assim, pela relação de trabalho, eu falo trabalho, porque às vezes não é nem relação de emprego, né? É mais amplo, né? Trabalho. Este sim, ele vai estar afastado aí da divisão, numa eventual dissolução de casamento ou de união estável, né? É isso mesmo. É bom lembrar, né? Porque as pessoas às vezes confundem, né? Porque quando você fala em benefício previdenciário, né? Um acidente de qualquer natureza, né? Aquele que, né, você estava andando de ônibus, caiu, se machucou, aquilo gerou um benefício. Neste caso, na hora da dissolução, ele vai comunicar, ele vai ter direito, sim. Se tiver um atrasado, ele terá direito, sim. Como você excelentemente explicou aí, o B91, né? É porque a gente fala tanto para previdenciarista que já sai assim no automático, né? Que a gente fala, né? Que é o benefício previdenciário acidentário, aquele decorrente do acidente do trabalho. Se você for pensar, realmente ele é personalíssimo, né? Aquilo está relacionado só a ele, não tem mesmo que comunicar, né? E é bom lembrar disso, porque às vezes, eu sempre falo isso, gente, o detalhe faz a diferença, principalmente neste momento, né? Foi excelentemente lembrado. Eu vou encerrando agora, pelo menos de minha parte, com um apelo para as pessoas, procurem os advogados. Primeiro que eu sou advogado, eu tenho 2 filhas para alimentar, mas não é só por isso, não. Eu tenho uma! Então, olha só, eu estou falando isso pelo seguinte. Gente, tem muito a famosa Universidade Federal do Facebook, ou a Universidade Federal do Ouvi Dizer. Então as pessoas chegam e falam, não, você vai divorciar, você vai no cartório de notas ali, você vai entrar no cartório de notas, vai ser colocada aquela música Zezé de Camargo e Luciano, Como Vai Você? E aí, em 15 minutos, vocês vão assinar uma escritura pública, você vai sair dali divorciado, né? Como nós colocamos na chamada para essa live nossa. Como vai você? Você vai sair divorciado? Vai. Só que você não vai sair com a sua partilha de bens. Anderson, quer dizer então que quem está divorciando de forma consensual, tem filhos menores, pode fazer o divórcio em cartório? Pode, vai ser visado por advogado. Mas vai ser sem partilha de bens? Vai. Por quê? E para você fazer a sua partilha de bens no cartório, você tem que antes instaurar um procedimento administrativo na Receita Estadual. E olha,
Opinião, caríssimo. quem conhece, você vai pagar muito mais tributo do que pagaria em juízo, mas é muito mais. Mas é muito mais. Que a Receita Estadual, eles lançam, faz o lançamento lá, assim, sem dó e sem remorso. E aí, por exemplo, uma outra situação, faleceu alguém, infelizmente, aconteceu. E geralmente, Alexandra, as pessoas um dia tendem a morrer, infelizmente. As pessoas morrem, apesar É a única certeza que temos. É a única certeza que nós vamos morrer. Então, assim, a pessoa morreu, começa a ter essas discussões sobre minha ação. Tem um artigo no CPC, o 638, que ele dispõe o seguinte: olha, discussão de regime sucessório. A prova é documental. Se começou a discutir, o benefício era de caráter acidentário, trabalhista, essa questão, dentro do juízo de sucessão, se não houver acordo, remete isso aí para a justiça ordinária. Pronto, acabou. O juiz de sucessão, ele não vai, digamos assim, se pronunciar disso. Então, às vezes, o que eu verifico? Eu verifico assim, numa boa. Tem pessoas assim que, nossa, não vê problema em pagar um médico. Nossa, eu estou com Covid, apesar de eu ter um plano de saúde muito bom, eu quero consultar conselho clínico. A pessoa, ela sente que ela precisa daquilo ali para ela ter a salvaguarda da sua saúde. Às vezes, o que eu vejo? A pessoa tem um problema, é um problema assim, ela está comprando um imóvel, ela está casando, ela está divorciando. Gente, procure um advogado. Deixa uma pessoa que tem conhecimento lutar por você, explicar, te orientar. Não, para que isso? Bobeira. Vamos no Google, pesquisa. Você não vai nessa Universidade Federal do Minha Amiga Me Falou. Não, e tem aquele grupão de WhatsApp lá. E vamos embora. Gente, parece que Deus inventou a obra e o diabo inventou a reforma. Você consertar Gostei uma cagada, da frase, copiei. Você consertar uma cagada é tão mais difícil, Muito, tão mais custoso. Então, às vezes, assim, sério, eu já vi pessoas perderem 300, 400 mil porque não procuraram um advogado. Não, paga um advogado, faz um contrato decente, não tira do Google. Isso é besteira. Você está fazendo uma economia porca para a sua vida. E aí eu estou falando disso porque as coisas estão difíceis. Quem tem esse olhar maravilhoso, não, nós vamos sair dessa pandemia todos muito mais solidários, muito mais afetuosos, vamos todo mundo sair dessa Covid, mas todo mundo tirar a roupa e sair fazendo sexo pela rua. Isso até pode acontecer num olhar hedonista, né? Dos anos 20, acabou aquela Primeira Guerra Mundial, o pessoal ficou aquela década perdida, tomando um absinto, bebida, loucamente, até a crise de 29. Então, pode ser que, em termos de costumes, tenha aí um freio e depois as pessoas se soltem demais. Mas, em termos de economia, o que a gente está vendo é o seguinte: o trabalho remunerado de emprego, ele está acabando, ele está morrendo. Aquelas relações de emprego, você ter uma carteira assinada, trabalhar num lugar durante 10 anos. Gente, isso vai acabar. A situação econômica, ela tende a estar cada vez mais complicada. Então, se vai ficar mais difícil ganhar dinheiro, você tem que ter mais cuidado, você tem que ter mais cautela nos seus investimentos, em planejar. Olha, tudo bem, eu amo essa pessoa, você ama, mas você ama, eu amo muito. Então, procura um advogado. Vem cá, eu estou querendo me casar. Por quê? Porque eu fazer amo um planejamento, né? É claro. Eu falo que planejamento é tudo. Mas hoje eu tenho um carro, eu tenho um cachorro, eu não quero ter que dividir o cachorro. Não tem uns casos assim? Eu tô com um caso desse. Então, a guarda do cachorro. Isso aí. Então, Alexandra, eu quero te agradecer muito pela live maravilhosa que você fez, pelas explicações, tá? E passar a palavra para você também. Agradecer o pessoal que está assistindo a gente aí. Anderson, eu agradeço o convite, agradeço a todos que entraram, eu vi que entraram alguns alunos meus, eu fico muito feliz com isso. E diante do que você falou, né? É dois investimentos, tanto para o advogado, que é aquele que tem que estar se atualizando,
Porque isso que você está fazendo, Anderson, é uma orientação, uma informação para o cliente e é uma orientação e uma atualização para os advogados. Eu falo que o bom advogado é aquele que sai da sua caixinha, tem coragem de estar aqui 8h20 da noite, ouvindo um outro colega falar, compartilhando a experiência dele, para que ele possa atender melhor o seu cliente. E o cliente, ao receber essa informação, ele possa ter a capacidade de entender a importância do advogado quando ele precisa gerir os bens. Porque hoje em dia o brasileiro, sabe, Anderson, ele precisará mudar a sua postura diante dos bens. Brasileiro não sabe guardar dinheiro. Brasileiro não sabe gerir seus bens. Brasileiro sabe trabalhar, né, como diz assim, bater cartão, ganhar o seu salário e gastar. Essa fase está acabando. Para você ver, antigamente, eu que sou da área previdenciária, uma pessoa começava a trabalhar, trabalhava a vida inteira numa empresa e aposentava, ela sabia que ia ter uma aposentadoria quando ela chegasse lá nos seus 45, 60 anos. Hoje, a parte da Previdência não garante mais um valor de aposentadoria que garante a subsistência da pessoa, porque um salário mínimo, cá para nós, mal faz o mínimo da necessidade. Então, salário, o Brasil... salário mínimo e vergonha máxima. Pois é. Então, eu falo, o brasileiro, de um modo geral, ele precisa aprender a gerir os seus bens, ele precisa compreender que um advogado não é uma coisa assim, nossa, não, advogada, isso é para quem tem condições. Não, isso é o quê? É uma forma dele planejar o futuro. Igual eu falo, hoje em dia não dá mais, né, Anderson, para simplesmente juntar as escovas. Ou então ter uma vida de união estável, cada um morando na sua casa e achar que aquilo não vai trazer ônus lá na frente. Né? Então, o brasileiro tem que passar a observar, a entender que a vida mudou. Agora vivemos uma época onde temos que aprender a gerir os nossos bens, a entender o que a justiça nos garante. Nem sempre o que a justiça nos garante, nós advogados conseguimos garantir para os nossos clientes, porque nós sabemos que, além disso, ainda tem toda uma situação, né, política que, querendo ou não, influencia nos julgamentos. Então, temos que ter essa consciência. Então, sairá bem aquele que souber, sim, planejar o seu futuro, procura um advogado de sua confiança, faça o seu planejamento. Hoje em dia tem planejamento familiar, hoje em dia tem planejamento previdenciário, hoje em dia tem planejamento econômico, e quem vai poder te fornecer isso? O advogado que está aqui, estudando, se atualizando e te passando a melhor informação possível. Essa é a minha dica para quem ficou aqui com a gente até agora, assistindo, ouvindo as nossas dicas, ouvindo a nossa prática, e nós simplesmente compartilhamos um pouquinho da nossa experiência com vocês, advogados. Obrigada, Karina, e com vocês, clientes, amigos, seguidores nossos aqui do Instagram. Anderson, muito obrigada. Estou muito feliz com o seu convite, né? Espero que logo, logo possamos fazer outra lá com você, lá no nosso Previdenciando na Prática. Já fica o convite. A minha sócia parceira, a doutora Michele, já falou aqui comigo, aqui em off, que você está convidado para em breve estar participando com a gente lá no Previdenciando na Prática, tá bom? Uma honra. Então, meus queridos, muito obrigado, doutora Alexandra. Fantástica aí o nosso bate-papo. E só agradecer pelo aprendizado. E seguimos juntos, e muita responsabilidade no Tinder. Esse pessoal aí que está querendo casar e formar uma mensagem. Sejam responsáveis do aplicativo Tinder. Um grande abraço, doutora. Até a próxima. Um grande abraço, boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.